Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, mas não no Footstats. Vocês estão reparando, hoje a gente não tá no estúdio, a gente optou por começar a trabalhar de casa e recomenda que todos que têm a possibilidade de fazer isso, façam também, fiquem o máximo de tempo possível em casa, cuidem da higiene, cuidem do próximo e bora combater esse vírus que a gente vai conseguir superar essa. E o vídeo de hoje é sobre uma possível contratação de Thiago Largue para ser o novo treinador do Vasco. Então bem-vindos à minha casa, aproveitem para deixar o seu joinha é fundamental para a gente crescer cada vez mais, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. Bora lá? A grande expectativa na Colina é descobrir quem vai ser o novo treinador do Cruz Maltino depois da saída de Abel Braga. O perfil já foi traçado pela diretoria e a gente vai apontar um favorito para assumir a vaga. O Vasco já definiu que o novo treinador vai precisar entender as dificuldades do Vasco e também saber gerir esse elenco para evitar que os problemas externos acabem afetando o desempenho do time. E esse treinador ainda vai precisar conseguir atingir um auge técnico mesmo com um grupo de nível mediano. O Vascão tá exigente, hein? Mas bom, então vamos lá. Essas três características em um só treinador tá difícil de encontrar no mercado, mas entre os nomes ventilados a gente destaca um, Thiago Largue. Com só 39 anos, Thiago Largue tem como seu único trabalho como treinador profissional aquele trabalho do Atlético Mineiro lá em 2018. Mas se engana muito quem acha que ele é inexperiente, ele já é bem rodado no futebol. Ele inicia sua trajetória como analista de desempenho no Botafogo lá em 2011, chega a integrar a comissão técnica da seleção brasileira em 2013 e em 2014 e depois é auxiliar técnico do Oswaldo de Oliveira no Sport, no Corinthians e depois finalmente no Galo quando ele acaba conseguindo virar treinador profissional. A gente vai analisar aqui vários números de destaque do Thiago Largue, mas começa falando sobre a dura vida do Vasco nas últimas temporadas. A gente pegou o aproveitamento do Vasco nas últimas temporadas, excluindo os campeonatos estaduais, excluindo também os anos que o Vasco disputou a Série B. E desde 2012, nesse recorte, o Vasco não consegue ter um aproveitamento acima de 50% em uma temporada. Um dos poucos destaques positivos vai para a temporada 2017, quando o Vasco conseguiu ser vice-líder no segundo turno do Brasileirão e conseguiu também ter a segunda melhor defesa nesse período. Mas esse desempenho defensivo foi exceção da exceção no Vasco e em nenhuma dessas últimas temporadas o Vasco conseguiu ficar abaixo da marca de 1,10 gols sofridos por jogo. Mas a gente sabe que em 2020 o problema do Vasco não tem sido bem o defensivo, e o que está chamando muita atenção é a grande fragilidade do time na parte ofensiva. Foram só 8 gols em 14 jogos na temporada, o pior ataque entre os 20 times da Série A do Brasileirão e o único que ficou abaixo, mas bem abaixo mesmo da marca de 1 gol por jogo. E isso muito em função de um sistema ofensivo que até tem conseguido criar bastante, mas tem pecado demais na pontaria. Das 204 finalizações realizadas pelo Vasco em 2020, só 64 acertaram o alvo. Dessas 64, só 8 golzinhos. Péssima pontaria de 31% e ineficiência ofensiva de 1 gol marcado a cada 25,5 finalizações. Só 4% das finalizações viraram gol. Então agora bora analisar o quanto o Thiago Largue poderia ajudar o Vasco nesses problemas. Como a gente falou lá atrás, o único trabalho como profissional do Thiago Largue foi do Atlético Mineiro em 2018, quando ele já conseguiu um grande feito. Ele foi o técnico mais longevo do Atlético Mineiro desde 2016, e um técnico que também vive com essa constante troca de treinadores, essa incessante troca de treinadores. Ele conseguiu somar 49 jogos pelo Galo com um aproveitamento de 55% dos pontos. Mais do que o aproveitamento, o Largue foi responsável pelo melhor nível de jogo do Atlético no índice Footstats nos últimos anos. 56,5 pontos por jogo, uma nota aí que é 35% maior do que toda a média dos últimos treinadores do Galo. Lembrando para vocês que o índice Footstats é um medidor de nível de jogo independentemente do resultado conquistado em campo. Alguns números que justificam esse desempenho. No período, excluindo os estaduais, ele teve a segunda maior média de gols feitos, a segunda melhor eficiência ofensiva e a menor média de gols sofridos com a melhor eficiência defensiva. Lembra que a gente falou daquela péssima marca defensiva do Vasco nos últimos anos? O Atlético também tem esse problema crônico defensivo e o Largue foi o responsável pela melhor defesa do Galo nos últimos anos.
Mas isso não quer dizer que ele seja um treinador defensivo, muito pelo contrário. O Largui gosta de propor o jogo e a gente vai trazer para vocês vários números lá do Brasileirão de 2018 que deixam isso muito evidente. Nas 29 rodadas que ele estava no comando, o Galo foi o terceiro time que mais trocou passes, com uma média de quase 470 por jogo. Teve a quarta maior posse de bola e conseguiu converter isso na segunda maior média de finalizações totais e certas e no melhor ataque do campeonato, com 47 gols em 29 jogos. Um time muito propositivo, que acertava 43% das finalizações, fazia um gol a cada menos de 8 finalizações e conseguiu fazer 77% dos seus gols de forma coletiva, a maior marca do Brasileirão no período. E olha, o Largui teve que driblar um problemaço ao longo do Brasileirão. 2018 foi ano de Copa do Mundo e o Brasileirão foi paralisado na metade do ano. Até a paralisação, o Galo era um dos grandes destaques do campeonato, assumindo a vice-liderança do campeonato e com uma média de gols feitos de 2 por jogo, redondos 2,00 gols por jogo. Na volta da Copa, ele perde 2 jogadores, os mais importantes do Galo e talvez até os mais importantes do campeonato. Roger Guedes era artilheiro e líder em finalizações certas e foi negociado com a China, e o Gustavo Blanco, que era o líder em desarmes e o segundo maior assistente do campeonato, e acabou tendo uma lesão bem séria. O desempenho do Galo acabou caindo bastante, mas ainda assim o Largui entregou o time na 6ª colocação, que dava a vaga na Libertadores, e com um estilo de jogo aí bem atrativo, um estilo de jogo bem consolidado. Bom, a gente falou um pouco desses números, agora a gente mostra como jogava esse Atlético Mineiro para poder esboçar um possível Vasco nas mãos do treinador. O melhor Atlético Mineiro jogava com meio de campo bastante ativo no jogo, com Adilson de primeiro volante, Blanco e Luan auxiliando demais nas funções de marcação e criação, Casares com bastante liberdade como um 10 e uma dupla de ataque mortal com Roger Guedes e Ricardo Oliveira. Pensando no elenco atual do Vasco e principalmente na entrada de Martim Benítez no time titular, a gente esboça um possível Vasco dessa forma. Em boa fase em 2020, Andrei seria o primeiro volante iniciando a saída de bola. Guarim e Juninho poderiam emular as funções de Blanco e Luan, e Benítez teria total liberdade para atuar na criação. Na frente, cabe descobrir quem conseguiria fazer o papel do segundo atacante para atuar ao lado de Germán. Falando em Cano, a gente destaca agora o quão importante ele tem sido para o Vasco nessa temporada, mais do que importante, é fundamental. Sozinho, ele é responsável por nada mais nada menos do que 62% dos gols e 35% das finalizações certas do Vasco. Ele está praticamente jogando sozinho no ataque. Falando agora de criação, outro argentino pode auxiliar bastante o Vasco nesse momento, Martim Benítez, que na sua estreia, mesmo tendo sido uma estreia aí bem discreta, ele atua em só 15 minutos e liderou o Vasco em assistências para finalização, aquelas chances criadas, e além de tudo, não errou nenhum dos 13 passes que realizou. Ele ainda tem muito a evoluir física e tecnicamente, mas faz tempo que o Vasco não tem um meia com esse papel de criação, um meia que consiga entregar bastante criatividade no meio-campo do Vasco. Nessa temporada, a função da criação tem sobrado muito nas costas dos laterais. Henrique e Iago Pikachu são os líderes do Vasco em assistências para finalização na temporada 2020. E além de tudo, 7 dos 8 gols do Cruz Maltino saíram em jogadas pelos lados do campo. Voltando a falar da chegada do novo treinador, o Largui chegaria para deixar esse meio de campo muito mais participativo, ajudando a deixar o Vasco um time mais propositivo, com um volume ofensivo de jogo muito interessante, mas mesmo assim não abdicando da defesa, não abdicando do sistema defensivo. Isso é o que o Largui entregou no Galo e o que tem ditado os seus primeiros passos aí na carreira como treinador profissional. Adepto do controle de jogo através da posse de bola, o Largui tem como principal fonte de inspiração Pep Guardiola e tem se dedicado, aí já era assim antes de virar treinador do Galo, mas agora mais do que nunca, com esse tempo que ele teve livre na carreira, se dedicou a fazer vários cursos aí na Europa, fez estágio em vários times na Itália, na Espanha, chegou até a fazer estágio com o Pep Guardiola lá no Bayern de Munique, isso um pouco mais no passado. O Largui já chegou a ser sondado pelo Vasco lá em 2019, mas a negociação acabou não andando para frente. E agora, com interesse em 2020, o Largui já se antecipou, já falou que a princípio teria interesse por se tratar de um gigante. O gigante da colina segue em busca de dias melhores e essa foi a nossa análise de um dos nomes, um dos possíveis nomes para treinar o Vasco no restante de 2020.
Aí, torcedor do Vasco, gostou da nossa análise? Tem esperança no trabalho do Thiago Largue? Já deixa aí nos comentários, aproveita também para deixar o seu joinha, deixa o seu like pra gente. E se não se inscreveu no canal até agora, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. É isso aí, galera, a gente vai atualizando vocês dessa negociação e volta nos próximos dias com mais análises para vocês, agora de casa, né, nesse novo formato. Fiquem em casa o maior tempo possível e se cuidem, fiquem vendo nossos vídeos aqui no Footstats, vocês não vão se arrepender e vamos junto aí que a gente vai vencer essa epidemia. Grande abraço, galera, e até mais!